Bom, vamos lá, pessoal. Nós estamos hoje falando de um dos temas mais importantes dentro da Idade Média, que é o tema feudal, ou simplesmente chamado de feudalismo. Reparem que eu fiz questão de colocar para vocês uma imagem que simboliza toda a questão da Idade Média, tudo que nós conhecemos como Idade Média, que é um castelo medieval, o castelo feudal. E é engraçado que muitas pessoas, quando pensam em Idade Média, pensam nessa imagem. Então pensa em castelos medievais, tem aquela visão romântica do que seria o feudalismo. Então eles lembram de Robin Hood, de Rei Arthur, eles lembram de Excalibur. Cara, é muito interessante essa visão que nós temos da Idade Média. Eu me lembro de uma outra escola com outro material, que quando se falava em Idade Média, por exemplo, quando a apostila trazia no início, na capa, um castelo com um arco-íris no fundo, e os servos trabalhando com uma cara de felicidade, né? Você falou, vai sair a Barbie de dentro. Parecia até um filme da Disney. E é justamente isso que eu quero que você não pense. O feudalismo combina com fome, combina com miséria. A maioria da população feudal era miserável. Professor, mas também eu não quero que você pense na Idade Média, na formação do feudalismo, como um período só de escuridão. Tem aluno que pega muito daquela visão renascentista, pejorativa, uma visão ruim sobre a Idade Média. Que eles dizem assim, não, a Idade Média foi um período de trevas, 1000 anos de escuridão. E não foi isso. A Idade Média teve muito progresso. Por exemplo, na Idade Média você tem a civilização bizantina, você tem a civilização muçulmana, extremamente progressista para a época. A civilização islâmica foi uma das mais tecnológicas da Idade Média inteira. Você teve também o Reino Franco, então tem exceções. Tá? Mas hoje eu já estudei essas civilizações. Hoje você vai ver o quê? Você vai ver o feudalismo. E para você entender o feudalismo, você tem que entender como ele foi formado. Você sabe que tudo isso que você está vendo no mapa aqui, tudo, era a antiga parte do Império Romano. O Império Romano dominou boa parte do que você vê no mapa. Com exceção ali dos eslavos, o resto, tudo praticamente eles dominaram. Só que o Império Romano caiu. E o Império Romano caiu por quê? Por uma série de problemas. Mas um deles foi as invasões bárbaras, que eram povos que viviam fora do Império Romano. Os bárbaros tinham essa característica rural, tinham essa característica localizada de um senhor, de um chefe guerreiro, e foram invadindo o Império. Você lembra que, inclusive, o imperador, chamado Teodósio, quando viu que o Império ia cair, ele dividiu o Império em duas partes. Essa parte que você está vendo, mais esverdeada aí na sua tela, no canto inferior direito, ela foi a parte de Roma que não caiu. Foi o Império Romano do Oriente. Esse não cai. Esse não cai. Esse continuou. Vai virar a civilização bizantina. Agora o que nós vamos estudar é o Império Romano que caiu com as invasões bárbaras. Cada parte colorida que você vê nesse mapa vai ser um reino feudal, um reino bárbaro. Em cada reino desse terão vários feudos. Então, o que aconteceu com a Europa ocidental, que você está vendo aí à esquerda do seu mapa, o que aconteceu foi que cada região dessa vai se transformar em uma economia agrária, numa economia com características servis, que nós justamente chamamos de feudalismo. É isso que nós vamos estudar hoje com os senhores. O feudalismo. E eu vou começar, pessoal, falando sobre a origem dessa Europa ocidental, dessa alta Idade Média, ou seja, do feudalismo. O feudalismo é interessante, primeiro ano, porque ele contém ideais, tanto, professor Raul, dos romanos, eles têm herança romana, e eles têm também herança bárbara, tudo abençoado pela Igreja Católica. Então, por isso que eu coloco, a origem vem de elementos romanos, mais elementos bárbaros, mais elementos católicos, mais a Igreja Católica. Professor, qual elemento foi o romano? Colonato. Por exemplo, o feudo é marcado pelo colonato. Colonato é o servo preso à terra, é o sistema de colonização, de colônia. As pessoas trabalham nas suas propriedades rurais e servem a um senhor maior. O Império Romano fazia isso durante toda a expansão do
do Império Romano, ele montou o sistema de colonato. E o feudo tem muito disso. O servo preso à terra, o servo que tem que cultivar essa terra do seu senhor. Esse é o sistema de colonato, uma herança romana. O feudo também tem uma herança bárbara, que a gente chama de vassalagem. O que é vassalagem? É a relação de respeito, de fidelidade com o seu senhor. O feudalismo tem muito isso. O servo deve respeito, fidelidade ao senhor feudal. O senhor feudal mais fraco deve respeito, fidelidade ao suzerano, que eu vou explicar daqui a pouquinho o que é. Então, essas relações baseadas na fidelidade, no respeito, eram tipicamente bárbaras. Os líderes, os guerreiros bárbaros tinham isso. A relação entre eles era justamente do que, professor? Dessa situação, desses elementos, principalmente de respeito, de fidelidade, de respeitar o mais forte. É o ideal guerreiro, né? A vassalagem vem muito disso. E, por fim, a Igreja Católica. A Igreja Católica, com a ideologia, com a teoria do teocentrismo, ou seja, Deus é a explicação de tudo. Tudo que acontecia na Idade Média tinha uma explicação divina. Caiu o tijolo na sua cabeça, Deus quis. Peste negra, Deus quis. Foi um castigo. É interessante isso. A visão medieval, ela trabalha muito com a teoria do teocentrismo, muito com essa ideologia. E quando você nota a formação desse feudo, e você compara com o que era o Império Romano, por exemplo, se você me perguntasse, como era a política no Império Romano? Você tinha um imperador que comandava tudo. O poder era centralizado nele. O Senado ajudava ele a administrar de forma administrativa, também funcionando como poder legislativo. Só que tudo estava na mão de quem? Do imperador. Tudo era centralizado no imperador. Agora, não é mais. Antes você tinha um único império. Olha quantos reinos você tem agora. Cada um desses é um reino próprio, com regras próprias. Então você tem, professor Raul, os saxões, os bretões, os anglo-saxões, ostrogodos, visigodos, lombardos. Todos eles eram um possível feudo. Era um reino com vários feudos, professor Raul, com uma economia descentralizada, uma política descentralizada também. Então, olha o que o tio colocou aqui. Como era a política do feudalismo? Preste atenção nesse slide. Você não tinha mais o poder centralizado na mão do imperador. Então, o poder era descentralizado. Nós tínhamos a ausência do aparelho estatal. Você não tinha mais o Estado para controlar. Você não tinha mais o Estado. Quem mandava era o senhor feudal. Então, por isso que eu coloquei aí em amarelo. O poder era fragmentado, quer dizer, descentralizado nas mãos dos senhores feudais. Cada um desses locais, você vai ter vários feudos que esses senhores feudais mandavam, que esses senhores feudais comandavam. Essa era a questão da política feudal. Isso era o feudalismo. Agora, o mais interessante é que nessa política feudal, que o senhor feudal mandava em cada um dos seus feudos, é que a economia também acabou sendo o que, professor Raul? Acabou sendo contida. A economia do feudalismo é uma economia que tem uma característica que ela herdou dos bárbaros. Era uma economia agrária, né, tipicamente rural, a monetária, na maior parte das vezes, com raríssimas exceções, você não tinha mais moeda, o sistema comercial desapareceu, era um sistema de trocas e de subsistência, quer dizer, não tinha excedentes. Então, era uma economia que tendia fortemente à estagnação, quer dizer, ela não crescia, ela ficava num platô de baixíssima produtividade. E isso foi até colaborado, se você lembrar de uma aula que eu dei sobre a civilização islâmica, você vai lembrar que o islamismo nessa época, na época que o feudo estava acontecendo, o islamismo estava tomando o mar Mediterrâneo e proibindo o comércio nesse mar. Então, como ele proibiu o comércio, isso ajudou ainda mais a ruralizar a Europa. A Europa se ruralizou. Quer dizer, professor Raul, virou essa economia que você está vendo, de baixa produtividade, que tendia estagnação, agrária, essencialmente agrária. Aqui serve até aquela teoria do Malthus, a teoria malthusiana,
que ele falava assim, ó, a população cresce em progressão geométrica. Quer dizer, 2, 4, 8, 16, 32. E os alimentos crescem em progressão aritmética. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Em matemática a gente chama de PG e PA. Por essa teoria é interessante porque no feudalismo ela se encaixa. Chega uma hora que eles não vão ter mais como alimentar toda a população. Não tem. Então, por muito tempo, o feudalismo ele existiu, mas nós já sabíamos que ele já estava fadado ao fracasso. Quer dizer, ele não pode existir por muito tempo com uma economia dessa, com uma economia estagnada como essa. Tudo bem? Aí, depois da economia, porque basicamente essa aula tem 4 divisões: política, economia, que você acabou de ver, a sociedade e a ideologia, ou simplesmente a Igreja Católica. Quando nós chegamos na sociedade, aí vem um detalhe bem interessante. A sociedade feudal era uma sociedade de ordens. Quer dizer, ela foi ordenada por Deus. Deus quis assim. E você tem que obedecer. Deus quis, se vire, você tem que obedecer. A ordem era, olha só, o clero, que era a primeira ordem, muita gente confunde, pensa que são os senhores feudais, ou seja, a nobreza, e não é. Então, quem mandava, quem era o ápice? Era o clero, era a Igreja Católica. Então, você tinha o clero, os que oram. Então, eles tinham uma ordenação. O que é? Orar. Logo abaixo, você tinha os senhores feudais, ou a nobreza, que eram aqueles que lutavam, eram os cavaleiros. E logo abaixo, você tinha os camponeses, os servos, que eram os que labutavam, quer dizer, os que trabalhavam. Repara, é uma sociedade ordenada e estratificada. Quer dizer, não tinha mobilidade social. Você nasceu servo, você vai morrer servo. Você nasceu nobre, você vai morrer nobre. Você tinha a separação até no feudo. Repara essa imagem que eu estou dando para vocês aí, para você entender como que era a divisão dentro de um feudo. O feudo que tinha um castelo, poderia ter ou não, às vezes era uma casa maior, mas tinha o local onde estava o senhor feudal. Sendo um castelo ou não, existia. As regiões do senhor feudal, eles tinham as terras mais produtivas como terras dele, que é esse número 1 que você está vendo aí na imagem. Que a gente chama de manso senhorial, que eram as terras do senhor feudal. Aqui, tudo que era cultivado ia para o senhor feudal. Na parte 3, que você está vendo aí no canto inferior esquerdo, que é o manso servil, eram as casas dos servos, que tinham as suas terras cultiváveis. Aqui no 3, aqui que eu coloquei a sua direita inferior, inferior direita aí no seu mapa, era onde o servo cultivava. Tinham as áreas comuns, professor Raul, essas terras comuns geralmente, terras de descanso, eram utilizadas em épocas, professor Raul, que eles precisavam expandir as plantações. Existiam também locais aqui próximos, professor, por exemplo, a estrada principal, onde tinha os moinhos, onde ficava, por exemplo, o forno, que os servos poderiam utilizar e assim por diante. Mas o fato é, esses servos, esses camponeses, tinham uma série de obrigações com os seus senhores, com essa nobreza. Uma série de obrigações que nós vamos verificar agora. Quais eram as famosas obrigações servis? O próprio nome já diz. As obrigações servis são relações, professor Raul, entre senhores e servos. São as obrigações dos servos com os seus senhores. Eles trabalhavam cerca de 6 dias por semana. Eles folgavam no domingo. Nesses 6 dias, eles tinham que pagar a corvéia. O que era a corvéia, tio Raul? Era o trabalho gratuito nas terras do Senhor. Geralmente metade da semana. 3 dias, pelo menos, os servos tinham que sair das suas casas e trabalhar onde você está vendo o número 1 aí. Tá? O que, professor Raul? Ou seja, no manso senhorial. Era o trabalho gratuito nas terras do Senhor. Quer dizer, enriquecia quem? Só o senhor feudal. Mas eles podiam também trabalhar nas terras dele, né? Ali no 3, ali, né, tio Raul? Poderia, não poderia? Aqui, né, tio Raul? No canto inferior direito aí da sua ilustração. Poderia. Só que aí você tinha que pagar a talha. O que é a talha? É a parte da produção destinada ao senhor feudal. Então, o que você produzia na sua terra, parte era do senhor. Olha como era o sistema exploratório. Além disso, nós tínhamos as banalidades. O que era a banalidade? Se você utilizasse o utensílio, forno, o morrinho do senhor feudal, você tinha que pagar isso em forma do que, professor Raul? De tributos de troca. Ou do que você produziu. Por exemplo, você assou um pão no forno, metade do pão do senhor feudal.
Você usou o moinho para triturar o trigo. Você vai colocar parte do trigo para o senhor feudal. Então, era isso. E variava, tá? Às vezes 10, 20, 30, 50, 60%. Variava. Cada feudo tinha suas próprias regras. Isso não é uma regra geral. Mas eles tinham que pagar as banalidades. E existia até mesmo um imposto chamado mão morta. Se um patriarca da família de um servo morresse, ele tinha acertado, né, todo o sistema com o senhor feudal, essa família, para continuar morando no feudo, depois da morte desse patriarca, ela tinha que pagar um imposto fúnebre, que era chamado de mão morta. Era uma espécie de pedágio para você continuar vivendo no feudo. É como se você tivesse que comprar uma parte que, na verdade, nunca será sua. Você vai pagar como se fosse um aluguel das terras, né, no início, para aquele senhor feudal, das próprias terras dele. Né, que você vai trabalhar como se fosse um escravo. Só não chamo de escravo, porque escravo é propriedade. Eu não posso pegar um servo não é uma propriedade. Eu não posso pegar um servo e vender. Mas ele trabalhava como se fosse um escravo. Absurdo. Eles eram extremamente explorados. Agora, um erro que acontece muito nessa aula. O aluno entende até aqui. Ele fala, poxa, professor, não entendi. Obrigações e serviço, vi como é a sociedade, vi a divisão do feudo. Só que aí vem um detalhe, isso muito cobrado às vezes pelo seu vestibular, que são as relações de suzerania e vassalagem. E muitos explicam de forma errada, até simplista, fala assim, o suzerano é o senhor feudal, o vassalo é o servo. Pessoal, além das obrigações de serviço, existiam essas relações de suzerania e vassalagem, que eram, na verdade, uma relação entre senhores feudais. Raríssimas vezes acontecia com o servo, raríssimas vezes. Então, essas relações de suzerania e vassalagem ocorriam entre senhores feudais, na qual o senhor feudal mais forte era o suzerano e o senhor feudal mais fraco era chamado de vassalo. Professor, eu não estou entendendo como funcionava isso. Por exemplo, eu tenho um feudo, mas meu feudo é pequeno. Eu sou um senhor feudal com uma pequena propriedade. Tenho alguns servos, mas eu não tenho um exército para me proteger. Então eu ia pedir a proteção a um senhor feudal mais forte. Esse senhor feudal mais forte era o suzerano. Então eu ia pedir a ele essa proteção, e o suzerano, em troca da proteção, olha a flecha que eu coloquei aqui, ó. O suzerano dava a proteção ao senhor feudal mais fraco, ao vassalo. E esse vassalo, em troca, lhe jurava fidelidade e lhe dava ou terras ou parte da produção. Era um ritual chamado ritual de suzerania e vassalagem. O que é o ritual de suzerania e vassalagem? Era realmente um ritual conhecido também como benefício. Você jurava fidelidade diante de um membro da igreja. Olha o membro da igreja ao fundo. Tá? O vassalo jurando fidelidade ao suzerano. Pessoal, quando os suzeranos tinham muito vassalos, eles se transformavam em reis. Foram assim que surgiram os reis da Idade Média. Foram através desses rituais, dos vários vassalos que eles possuíam, que esses suzeranos possuíam. Tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, a relação de suzerania e vassalagem, ocorrida entre os senhores feudais, era um ritual, uma cerimônia baseada na fidelidade. E quem abençoava tudo isso? A Igreja Católica. O que a Igreja Católica fazia? A Igreja Católica, ela, através de toda a sua ideologia do teocentrismo, do conformismo, conforme-se com a sua situação. Deus é o centro e a explicação de tudo. E ai de quem discordasse, porque se discordasse, você teria que enfrentar o tribunal da Inquisição, que ia julgá-lo e geralmente condená-lo. Quer dizer, quem fazia todo o sistema acontecer era a Igreja Católica. Foi assim que o feudalismo foi constituído. Foi assim que o sistema feudal foi construído. E é por isso que eu quero que você entenda que é uma questão, quando cai no seu vestibular, feudo, você não pode errar, porque é simples. Só que lembra, a Idade Média não é só feudo. A Idade Média também tem as civilizações, a bizantina, a muçulmana, a Reino Franco e assim por diante. Pessoal, essa parte ela é fundamental para que você entenda tudo e fechamos aqui a primeira parte da Idade Média, que é a Alta Idade Média, quando nós
estudamos o feudalismo.